E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. Vamos para a nossa próxima aula aí, falar um pouquinho sobre o JSON Web Token Authentication, ou JWT, tá? É um tipo de autenticação que a gente utiliza bastante em APIs. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o JWT Authentication, como é que faz a instalação e configuração do Simple JWT, que é o pacote que a gente vai estar utilizando para conseguir implementar o JWT Authentication dentro do nosso projeto, né? Então, a gente vai utilizar essa API aqui, o Simple JWT. Vamos verificar como é que funciona, né, esse token e vamos ver na prática, né? Então a gente vai criar um usuário para acessar esses dados, vai criar a API, liberar esse token para o front-end, para a aplicação que está solicitando, né? Vamos ver como é que é o processo do front-end solicitando acesso a esses dados. Vamos ver algumas configurações, como personalizar esse acesso e o resumo, né? Okay, let's go. Então, o que é o JWT Authentication? Então, a gente finalizou a nossa API e agora ela está pronta para ser distribuída, né? Então, vocês fizeram uma API lá, bem bonitinha, disponibilizou as rotas, tudo ok. Então, agora ela está disponível. Na verdade, não é bem assim, né? Em sistemas reais, a gente tem um processo de autenticação. Precisamos autenticar e verificar essa autenticação de quem está tentando acessar a nossa API ou até rotas específicas da nossa API, tá? Então, esses dados que vão transitar entre nossa API precisam estar em segurança também. De um caminho para o outro, a gente precisa ter essa segurança. E aí, nesse curso, a gente vai usar o JWT Authentication. Se a gente vai usar esse, então provavelmente existem outros, né? E realmente existem outros tipos de tokenização. Mas a gente vai utilizar esse porque é o mais conhecido, é um método bem popular aí, e utilizado em bastantes frameworks e bibliotecas, tá bom? Então, ele é um token baseado em JSON, é um token que consiste em três partes codificadas na base 64, tá? Então ele vai ter um cabeçalho, o payload e a assinatura. O cabeçalho ele vai ter informações sobre o tipo do token e o algoritmo de criptografia usado. O payload contém as informações de autenticação, como o ID do usuário e suas permissões. E a assinatura, no fim, é gerada usando a combinação desse cabeçalho e do payload e também uma chave secreta, né, garantindo essa integridade. Então, é assim que a gente vê, né? Se vocês acessarem o site jwt.io, vocês vão conseguir verificar isso aqui também e fazer alguns testes, tá? Colocar codificação para ver direitinho. Então, a gente coloca um token aqui, né? Codificado e ele vai decodificar esse token. Quando ele decodifica, perceba que ele já separa aqui as partes, né? Então, a primeira parte a gente tem o header, que é o cabeçalho, onde ele mostra qual é o algoritmo e o tipo dessa autenticação. Na parte do payload, ele vai ter os dados, né? E ele também tem uma chave secreta aqui, codificada, para poder trabalhar com essas transações, né? Com essa codificação. Então, esse número todo aqui, ele é separado nessas partes aqui, né? E quando eles são decodificados, são apresentados desse jeito, tá bom? Então, essa parte vermelhinha aqui, até o primeiro ponto, pela parte do header, do cabeçalho. Essa parte meio lilás, até esse ponto, é a parte do payload. E essa outra parte aqui, por fim, é a verificação, é a assinatura, né? E aí no Django, para a gente poder utilizar esse JWT, a gente vai usar o Simple JWT, né? Então, a gente, para baixar, como qualquer outra coisa no Python, vamos usar o pacote pip, né? Então, pip install Django REST Framework, tudo junto, traço, Simple JWT, tá? Então, ele é uma extensão do Django REST Framework, tá? Ele é um novo pacote externo que a gente também vai utilizar no nosso projeto. A documentação está aqui, bem simples. Mas então, né, como é que funciona esse JWT? Na verdade, antes de falar dele, a gente tem que lembrar também de adicionar ao installed apps, né, o REST Framework Simple JWT com underlines, tá? Então REST underline framework underline simple JWT lá na parte de installed apps que fica em settings.py. E ainda em settings.py, a gente vai colocar essa constante REST Framework, tá? E a gente vai colocar um dicionário onde vai ter um Default Authentication Classes, tá?
E a gente vai passar como valor, né, para essa chave, essa string aqui, né? REST Framework Simple JWT Authentication JWT Authentication, que é justamente a classe que o REST Framework vai utilizar para poder autenticar a nossa API, tá bom? Então essa aqui é a classe que ele vai utilizar. Então aqui a gente tem o caminho dela, né? E aqui é ela. E por onde é que ele arranja isso aqui, né? Esse REST Framework Simple JWT é de onde? Ele está lá em Installed Apps, né? Então, como a gente instalou nos aplicativos, colocou nos aplicativos instalados, quando ele faz uma varredura ali em settings.py, ele identifica esse pacote e consegue acessar esse caminho, beleza? E agora sim, né? Como é que funciona esse JWT? Primeiro eu vou mostrar de uma maneira lúdica como é que funciona, o slide está bem legal. Depois a gente vê a aplicação no Django, tá? De maneira resumida, então, o login primeiro ele é realizado. Depois que o login é realizado, o Simple JWT ele vai retornar um token para o front-end. E aí a requisição da parte privada é feita enviando esse token. Como assim, né? Vamos entender aqui na prática. Então, esse aqui é o celularzinho, ó lá, nosso aplicativo celular, tá? Aplicativo mobile, mas poderia ser um site ou qualquer outra aplicação. E essa parte aqui é o nosso servidor. E a gente tem esse carinha aqui, que fica no meio aqui da conversa, para poder fazer essas validações e verificar, tá? Então aqui tem o nosso servidor, o nosso banco de dados e um carinha aqui lúdico, didático, para poder mostrar esse processo de autenticação. Então, primeiro, lá no aplicativo, você vai adicionar suas credenciais. Então, você vai botar, sei lá, o seu e-mail e a sua senha. Colocou, você vai enviar para o nosso servidor, né? Então, vai fazer uma requisição para o nosso servidor enviando essas credenciais. Nesse momento que você faz isso, o nosso servidor vai validar essas informações. Quando ele valida, se tiver tudo certo, ele vai gerar um token, representado aqui como uma espécie de QR Code, né, parecido. Então, ele vai retornar um código, um token, tá? Que é aquele token que eu mostrei para vocês, do JWT, separado em header, payload e assinatura, tá? O que é que ele faz com isso? Ele retorna para o nosso aplicativo. Como ele já fez essa validação, eu já posso enviar novamente esse dado. Então, eu tenho essa assinatura aqui, eu guardo ela lá na minha aplicação, tá? Eu guardo esse token na minha aplicação, deixo ali guardadinho em uma variável. E eu envio ele para o meu servidor, mas agora não fazendo login, né? Mas solicitando, por exemplo, alguns dados. Tentando acessar uma rota, né? Para acessar alguns dados. Nesse momento, ele vai verificar esse token e vai validar para ver se esse token é válido ou não, né? Então, ele vai usar aquele algoritmo para poder decodificar aquele código e verificar as informações, está tudo ok, se pode liberar ou não, tá? Então, ele verificou, está tudo certinho, os dados estão aqui, agora ele vai retornar esses dados. Então, ele retornou esses dados para a nossa aplicação. Beleza. Só que tem o seguinte, o período de vida do token, desse token aqui, ele é muito importante, tá? Então, ele não serve para sempre. Você fez login e ele está servindo aí para sempre. Não é bem assim. Você tem que fazer ou um login periódico, ou tem uma outra maneira também da gente conseguir solucionar isso. Mas é importante a gente entender que esse token aqui, ele tem um período de vida, tá? Ele vai acabar em algum momento. Vai finalizar a hora dele em algum momento. Então, bora visualizar isso aqui, né? Então, tá no mesmo tempo aqui, ó, um tempo X, tá? E eu peguei a informação, né? Guardei ela. Agora eu vou fazer uma nova requisição para o nosso servidor. Perceba que toda requisição que eu faço, eu preciso enviar esse token, tá? Então, vou fazer essa requisição de novo, vou enviar esse token para ele verificar junto com a minha requisição se está tudo certinho. O tempo ainda é o X, tá vendo? Ele verificou tudo certinho no meu token tá ok, vai gerar meu segundo dado, retornou esse dado para mim na minha aplicação, então sei lá, agora eu tenho os dados de eventos. Então estou exibindo lá para mim agora na aplicação os dados desses eventos, tá? Deixo guardadinho lá. Vou gerar um novo token, perceba que o tempo mudou. O tempo era X, agora o tempo virou Y. O tempo mudou. E aí agora eu vou fazer uma nova requisição. Vou mandar lá para o meu servidor uma nova requisição com o meu token. Ele vai receber esse token, vai verificar e, epa, o período acabou. O período de vida dele foi encerrado. Então, ele retorna dizendo que, que o acesso não pode ter sido concluído, tá? Então,
acesso não autorizado. Nessa situação, o front-end ele tem duas opções, né? Ou usa o refresh para gerar um novo token, a gente vai ver o que é isso aqui, tá? Se tiver válido, ou ele vai solicitar o login novamente. Então, ou ele pode enviar o login novamente para cá, aí ele vai gerar novamente aquele token, devolver para cá. Agora que eu tenho um token, eu posso fazer uma nova requisição, fazendo alguma solicitação, ele retorna, e aí eu posso fazer aquela comunicação. Ou tem um tal de refresh aí, que eu posso enviar para ele. Ele vai validar, vai ver que está tudo ok com esse refresh, e pode me disponibilizar um novo token de acesso, tá? A partir desse mesmo login. Então, eu não preciso fazer um novo login. Então, quando um usuário faz login em um site ou aplicativo, o servidor ele gera esse JWT contendo informações de autenticação, como o ID do usuário e suas permissões, o que a gente já viu na prática. Esse JWT é então enviado de volta para o front-end, onde ele pode ser armazenado. Mas atenção, né? Esse token tem vida útil. Então, esses tokens eles têm um período de validade definido pelo servidor que emitiu. Então, lá no servidor Django da gente, a gente vai definir qual é esse tempo. Tá? A gente vai ver também como é que faz isso. Quando esse período expira, o token não é mais válido. E aí é necessário obter um novo token para continuar acessando esses recursos que estavam protegidos, tá? Que precisam de autenticação. Quando um token geralmente expira, o servidor ele responde com o código HTTP unauthorized, né, o 401, ou o proibido, né, 403, indicando que o token não é mais válido. Nesse caso, o front-end deve lidar com essa situação de maneira adequada. E como é que ele pode fazer isso? Como eu falei para vocês, é o refresh. Né? Então, tem um recurso de refresh que é utilizado para obter um novo token de acesso, access token, após a expiração do token anterior, sem a necessidade de fazer login novamente. Mas o refresh ele também tem um período de expiração, só que geralmente a gente define ele com um tempo maior que o tempo de acesso. Tá? Então, acabou o tempo de acesso do token, a gente consegue enviar para o meu servidor de novo aquele refresh, aí ele vai gerar um novo token baseado ainda nesse login e devolve para mim no front-end e eu posso continuar fazendo minhas requisições. Esse refresh expirou, então agora eu não consigo mais gerar novos tokens com ele, então agora eu vou precisar fazer o login novamente. Então, agora a gente vai criar os usuários para poder acessar esses dados protegidos, né? Bora ver o passo a passo agora de tudo que a gente já viu para dar uma relembrada aí, né? Então, a gente tem o nosso modelo que a gente quer proteger, ou seja, os dados, né, do nosso banco de dados que a gente quer proteger, a gente não quer deixar exposto, que todo mundo tem acesso, a gente quer deixar protegido. Justamente esses dados que vão ser transferidos para o front-end. E também temos o usuário que vai acessar esses dados protegidos. Então, temos duas coisas aqui diferentes, tá? Temos o usuário, que também está no nosso banco de dados, com o login e a senha. E também temos o nosso modelo, a nossa entidade em si, os nossos dados do banco de dados, nossos registros do banco de dados, que queremos transferir para um outro lugar. Então, percebam que tem duas coisas diferentes, a gente vai ver isso aqui melhor na prática. Mas a gente precisa, então, ter também um usuário cadastrado. A gente já viu como é que se cadastra um usuário, né? A gente pode cadastrar no admin, podemos cadastrar no shell, através de formulário enviado pelo front-end. Podemos cadastrar também através de views, né? Acessando um template, por exemplo. Ou através de uma API também, né? Rota. Então, todos no background são feitos aí da mesma maneira ou bem parecidos, né? Todas essas formas de fazer aqui é sempre instanciando um usuário, um user, né? Pronto já do Django, enfim. Ou uma classe, né? Abstrata que possa implementar esse usuário. Então, vamos criar aqui os dados, né? O usuário, na verdade, para acessar esses dados que estão protegidos. Então, primeiro a gente vai fazer uma autenticação simples. A gente vai precisar apenas de um username e uma senha para poder fazer login. Esse login ele vai ser enviado para o nosso servidor. O servidor vai verificar as credenciais e retornar um token se tiver tudo certo. Perceba que eu estou tentando mastigar aqui o máximo possível, repetir algumas coisas para ficar bem na nossa cabeça, tá? Porque não é difícil.
Só é talvez um conceito novo que a gente esteja trabalhando aí. Mas a ideia é essa, tá? Então a gente vai enviar um login para o servidor vai verificar esse login e vai retornar um token se tiver tudo ok para a gente poder usar esses tokens para futuras requisições. Então beleza, estou usando aqui o shell do Django, já conhecemos bem, né? Já sabemos como é que funciona. E eu importei o modelo user do próprio Django. Então Django contrib auth models import user, tá? E eu vou criar um usuário. Então, como já conhecemos também, né? O nome do modelo, objects create user, e eu vou passar os parâmetros ali, pelo menos os parâmetros obrigatórios, né? Nesse caso aqui eu preciso passar um username, o e-mail e a senha, tá? Então, como username, estou passando o usuário teste, um e-mail aqui aleatório, e passei uma senha também e salvei esse usuário. Beleza. Fui lá no Django Admin para verificar se está tudo ok e ele está criado aqui, ó. Aqui é meu super usuário, por isso que ele está como membro da equipe aqui, tem um checkzinho. E temos esse usuário teste que eu acabei de criar, tá? Que não faz parte do staff, né? Por isso que ele não está com um xizinho aqui. Então pronto, agora a gente já tem esse usuário cadastrado. Agora vamos ver como usa definitivamente o Simple JWT, né? Então a gente se preocupou inicialmente com criar o usuário. Criamos o usuário, pronto. Agora, como é que o Django vai lidar com as credenciais desse usuário? É isso que vamos ver agora, tá? Então, primeiro, vamos ver aqui o model e a rota. Um model bem simples, tem um model de pessoa, salvo nome, e-mail, altura e peso. E aqui a rota, né? Acesso à API, e eu estou incluindo a API URLs. Dentro de API URLs, eu tenho pessoas e tenho login, tá? Perceba que eu estou fazendo um CBV, né? Um Class Based View, chamado pessoa list view e login view. A gente vai ver essas views ainda, tá? Mas nada é muito diferente, né? Mandei aqui, fiz um include, né? Para mandando para o arquivo URLs que está no meu aplicativo API. Cheguei no meu aplicativo API, no arquivo URLs, eu tenho um novo URL patterns, onde eu tenho agora duas rotas, né? Que é pessoas e login. Então, se eu quero acessar, por exemplo, o login, eu preciso fazer o que na rota? Localhost, 8000, /API, /login, beleza? Aí eu vou conseguir ter acesso à parte de login, né? A rota de login, ou essa view aqui, né? Com quem essa rota está associada. Como estamos nos tratando de uma API, a gente precisa também dos serializers e do viewset. Nada novo também sob o sol. Então, no caso dessa aula, precisaremos de um viewset e um serializer para o modelo pessoa e também para os dados das credenciais, que são os dados para login do usuário. Porque perceba, eu não vou só transferir através da minha API os meus dados, os meus registros da minha entidade pessoa. Eu também vou transferir os dados do tipo usuário. Concorda comigo? Quando eu vou fazer o login lá no meu aplicativo, eu vou enviar o meu login e a minha senha, ou seja, meu username e a minha senha, por exemplo, para o meu servidor, eu estou enviando através de o quê? De uma requisição. Então, no meu aplicativo lá celular, quando eu, sei lá, clico no botão, nas labelzinhas para adicionar o meu username, depois adiciono minha senha e clico no botão de login, esse botão, quando ele é acionado, ele faz, sei lá, uma requisição, né? Ele faz uma request, e ele faz uma requisição para onde? Para o meu servidor, Django, né? Então, esses dados também estão sendo transferidos. Por isso que eu preciso criar um serializer e um viewset também para esses dados. Tá bom? Então, a gente vai ver dessas duas coisas. Mas nada muito novo também. Só está meio que duplicando um pouquinho aqui a parte, porque a gente precisa ter um viewset serializer para os usuários também, para o modelo de usuário também. Tá bom? Já que a gente vai utilizar ele para poder efetuar o login e efetuar essa requisição para o servidor. Então, vamos ver primeiro do modelo pessoa que já estamos acostumados. Então, pessoa list view, tenho minha view aqui, eu passo um query set, a gente já conhece também, né? São todos os meus objetos, passo a minha regra de serialização. E agora eu também estou passando uma coisa nova, que é esse permission classes. Esse isAuthenticated, eu estou puxando, né,
de REST-framework.permissions, tá? Então, eu importo o REST-framework.permissions, porque lembre que eu estou acessando dentro do Django, estou acessando o Django REST Framework, que é um pacote externo do Django, mas é uma extensão dele. E quando eu for trabalhar com tokens do tipo JWT, ele é uma extensão do Django REST Framework. Então, é Django REST Framework e Simple JWT, beleza? É uma coisa estendendo aí a outra. Então, ainda assim, estou trabalhando aqui com a parte de autenticação dessa API. Sempre que eu estiver falando sobre a API, a gente está se tratando de quê? Do REST Framework, tá? Por isso que a gente está vendo bastante aí sobre ele. Então, passei essa coisa nova aqui, né? E o que é essa coisa nova? É justamente a permissão necessária para poder acessar essa view. Então, quem que pode acessar essa view aqui? Onde é que eu tenho essa informação? Através da API, eu tenho permission classes. Douglas, eu posso de outra forma? A gente viu várias formas de fazer isso. Pode, estou mostrando sempre uma forma nova de fazer para vocês verem aí a possibilidade, né, do framework e como é que ele simplifica algumas partes. Tá bom? Então, vamos rever aqui. List API View é uma classe genérica para poder listar os objetos em uma API REST. Isso significa que esta view será capaz de listar objetos do modelo pessoa. Tranquilo, né? Pessoa Serializer é responsável por transformar objetos do modelo em formatos como JSON para serem enviados pela API. Ou seja, a nossa regra de codificação desses dados para transferir esses dados. Tranquilo também. O isAuthenticator, ele importa a permissão isAuthenticator do DRF. Essa permissão garante que apenas usuários autenticados possam acessar a lista de pessoas. Então, taran, aqui que acontece a mágica, né? Lembra que a gente usa o decorador isAuthenticator, a gente usa também o isAuthenticator do Django em si, para verificar se um usuário é autenticado ou não, para poder acessar uma view. Vem do mesmo lugar, tá? Então, esses isAuthenticator é só para verificar se tem algum usuário logado através daquela requisição, tá? Então, é passado uma request, essa request contém alguns dados dentro dela, e um desses dados é um dado cacheado ali para informar se aquela pessoa que está acessando através daquele navegador está autenticada ou não. E esses dados são passados para o nosso servidor, tá? Então é isso. Então, eu tenho aqui agora o Pessoa Serializer. Como a gente já viu também, passo quem é o modelo e passo os campos que eu quero transferir, né? Que eu quero, na verdade, codificar para poder transferir. E agora a gente vai para a parte do login, que é um pouquinho mais complicada, mas vamos ver aqui direitinho. Então, o Serializer é algo bem tranquilo. Então, a gente faz o login Serializer, passei username, passei password. Porque são os únicos dados que eu quero codificar ou decodificar. Porque lembre que essa classe ela é tanto responsável por serializar os nossos dados, quanto para desserializar esses dados também. Então, como esses dados estão chegando lá do meu front-end, do meu Flutter, por exemplo, de uma aplicação Flutter, através de uma request, eu preciso pegar essas informações que estão vindo através de JSON e transformar ela para objetos, tá? Para o Python agora conseguir entender, porque o Python tudo é objeto, então a gente vai entender, o Python entende dessa forma, né? Mais ou menos isso. Vamos para o lúdico. Então, o login serializer ele é utilizado para processar e validar as credenciais de login de um usuário, que é o username e o password. O serializer não está relacionado diretamente a um modelo específico do banco de dados, mas sim as informações necessárias para autenticar um usuário. O Pessoa Serializer ele é utilizado para serializar e desserializar objetos do modelo Pessoa. O Login Serializer também, né? Mas por causa de Login Serializer, ele mapeia os campos do modelo Pessoa para representações JSON e vice-versa. O Login Serializer é a mesma coisa, né? Inclusive, a gente vai ver que a gente vai utilizar, na verdade, o desserializador, né? A gente vai fazer o processo aqui inverso. Em vez de serializar, codificar essas informações, a gente vai decodificar essas informações. E taran, deixa eu dar um zoom aqui eu só botei pra gente ver quais são as importações, pra gente não se perder, tá? Então, importações importantes.
Eu importo aqui o Authenticate do Contrib-Auth, do Django. Eu importo um tal de Refresh Token, que é muito importante, porque é dele que cria aquele token que a gente passa para o front-end, tá? E de onde é que ele vem? Do REST Framework Simple JWT, que foi justamente o pacote que a gente baixou, que a gente está querendo utilizar. Então agora que a gente vai utilizar realmente ele, e a gente pega aí da parte de tokens, beleza? Importamos o status também para a gente poder retornar, né, o status da requisição, do retorno da requisição. Um response, que é a resposta em si, né? E essa API view, né, que é justamente a classe que a gente está herdando. Então, dei um zoom aqui, só cortei, né, para a gente poder visualizar direitinho o que está acontecendo. Então, lembra que quando a gente está trabalhando com view, e trabalhando com classe, na verdade, na parte de view, as CBV, né, Class Based View, a gente está trabalhando com a implementação explícita dos métodos HTTP. O que isso quer dizer? Que se eu estou fazendo uma requisição do tipo GET, quando ela chega na minha view, ela chega no método GET. Se eu estou fazendo uma requisição do tipo POST, quando ela chega na minha view, dentro da classe eu vou ter um método chamado POST, tá? E é nele que vai ser tratado aquela requisição daquele tipo. Então ela recebe uma request. O que é que eu faço aqui, né? Então primeiro eu vou deserializar esses dados. Então eu tenho um login serializer que eu estou importando de meus serializers, tá? Que é justamente o que a gente viu, né? Login serializer. Eu tenho dois parâmetros, né? Username e password. Então eu estou pegando esses dados, essa classe, na verdade, e estou passando um parâmetro. O parâmetro que eu passo é justamente os dados que eu quero deserializar. Então, o que eu quero deserializar não é justamente os dados que está vindo dessa requisição, não é da parte de dados, de data da requisição. Então, eu estou passando para login serializer esses dados, e aqui ele vai me retornar esses dados em um formato adequado, em um formato que tem username e tem password. Aí eu verifico primeiro se esses dados aqui são válidos, né? Então, faço isValid do serializer. Se for, beleza. Se não for, vou retornar dizendo aqui que eu tive um bad request, um erro HTTP 400, tá? Informando o erro aqui. Agora, se der certo, se esses dados forem válidos, eu vou pegar esse username e esse password. Como é que a gente vai poder pegar? A gente passa o serializer.validated data, passando o parâmetro. Então, eu quero o username. Então, pego o serializer, username, quero password, pego o serializer, password. Vai encaixar aqui, né, username, password. E agora sim eu vou para o processo de autenticar o usuário. Então, eu já tenho o meu username aqui, tá? Na minha view. Já tenho minha password aqui na minha view. Mas isso ainda não quer dizer nada. Essa password pode ser uma senha totalmente aleatória, esse username também totalmente aleatório, que nem tem aqui no meu banco de dados, minha parte de usuário, e aí não vai ser interessante para mim. Então agora a gente vai fazer essa verificação. Então para isso eu uso a função aqui Authenticate, tá? Então passo como parâmetro o meu username e o meu password, já conhecemos também, e verifico se é válido, né? Se não for válido, credenciais inválidas. E retorno aqui um 401 não autorizado. Falei para vocês que pode ser um proibido ou não autorizado, né? Então, retornei aqui um não autorizado porque essas credenciais estão inválidas. Mas se tiver válido, o que acontece? Eu vou criar um tal de refresh, que é justamente o meu conjunto de tokens, tá? Que são dois tokens, né? O access token e o refresh token. O refresh, ele vai ser aquele, como eu falei para vocês, que se o access token ele perdeu a validade, então a gente usa o refresh para gerar um novo token e agora eu utilizo esse novo token, tá? E o token é o que eu uso mesmo na requisição para poder acessar os dados, verificar se está tudo certinho. Então ele vai criar, e olha como é simples, né? Para ele fazer essa criação. Aqui esse Authenticate ele vai retornar esse usuário, tá? Se ele existir lá no meu banco de dados, na minha parte de usuário, ele vai retornar esse usuário aqui para user. Então, eu vou passar simplesmente esse usuário para o refresh token no método FoiUser. Então, chamo refresh token FoiUser
mando esse usuário aqui por parâmetro e vim para cá para refresh. Então, esse refresh nada mais é que o meu token de refresh, tá? E aí eu faço uma response. Então, eu passo um dicionário, onde a chave eu passo refresh ou access, e como valor eu faço um casting aqui, né, para transformar esse refresh em um string, e o refresh access token, .access token, para poder acessar a parte de token de acesso, eu passo também como uma string e retorno aqui um status 200, ou seja, dizendo que está tudo ok. Então perceba como foi simples. Recebi esses dados através aqui da minha request, deserializei esses dados para o Python entender o que são esses dados. Tá tudo válido, tudo ok? Então beleza. Então eu vou pegar esse username que está válido e vou colocar dentro de uma variável chamada username. Vou fazer um catch aqui, um get dessa password, colocar dentro de password. Vou fazer a autenticação para ver se está tudo ok. Se tiver tudo ok, eu gero esse token, crio o token e retorno esse token. Se não tiver tudo ok, credenciais inválidas. Bem simples, né? Eu dei o zoom, mas acabou que eu usei mais a parte sem zoom, né? Então, analisando, eu vou passar bem rapidinho porque a gente acabou de ver isso. Acho que eu mastiguei bastante essa parte. Mas primeiro a gente define a classe login view, indicando que essa view trata requisições HTTP para a API, né? API view, então está relacionada, informa, né? O própria herança, questão de herança aqui, já deixa claro que são requisições para a API. O método post é chamado quando a requisição for do tipo post. Com os dados recebidos do post, a gente faz a serialização desses dados, ou melhor, né, a deserialização desses dados. Se os dados enviados no corpo da requisição são válidos, né, de acordo com as regras definidas no login serializer, extraímos esses dados. Depois que a gente extraiu esses dados, já coloquei lá em username e password, eu vou realizar a autenticação desse usuário. Se for válido, a gente retorna um objeto, é retornado um objeto do tipo user. Agora que está autenticado, a gente vai gerar os tokens. Usamos o método refresh token for user, usuário, para criar um token para esse usuário. Isso aqui é interessante, tá? Esse token não é para todo mundo, é apenas para esse usuário. É um token individual. Então, aqui é gerado dois tokens, um de acesso e um de atualização, que é o refresh. Finalmente, a resposta JSON é retornada contendo os tokens, juntamente com o status aí da resposta, né? Se houver falhas, retornam 400 para erro de validação ou 401 para falhas de autenticação. Então, pronto. Nossa API, que retorna um conjunto de registros do tipo pessoa e que realiza a autenticação do usuário com o Simple JWT, está pronta. Falta agora o usuário enviar de volta esse token e o nosso servidor verificar se está tudo certo. Então, bora testar aqui para ver se está tudo certo. Eu vou usar o curl no exemplo, mas vocês podem usar o Postman, o Insomnia, aí, o que preferirem. Então tá, o meu servidor está lá rodando, agora vou primeiro fazer minha autenticação. Aqui, perceba que eu não estou no ambiente virtual, não estou em nada, que eu estou em um computador aleatório, tá? Acessando, aleatório assim, né? Dentro da minha rede local, mas estou acessando aqui esse meu servidor através dessa rota. Então, estou enviando essa rota, a gente já conhece o curl também, informo que é uma requisição do tipo post, informo que eu estou enviando um arquivo JSON, né? E na parte de dados, de data, eu passo aqui um dicionário com username e com password, tá? Então essas são as chaves, username e password. Por que essas chaves? Nessas chaves eu coloquei porque eu quis, poderia ser qualquer outra, mas é interessante que ela esteja relacionada com isso aqui, tá? Então username e password esteja tudo relacionado aí para não ter problema depois. Então a gente usa os mesmos nomes aí para evitar problema. E taran, quando eu fiz o login, ele já me retorna um dicionário, né? Isso aqui é uma resposta, um dicionário, ou melhor, uma resposta do tipo JSON, né? Que é JSON, contendo um refresh e um access, que foi justamente o que a gente retornou, né? Primeiro o refresh, depois o access. E aí o refresh ele é um código imenso, tá? Separado, como eu falei para vocês, em 3 partes. Então tem 3 partes aqui separadas por ponto. E o meu access token também, separado em 3 partes aqui por ponto.
e eles são códigos diferentes, tá? Então já dá pra perceber que né, acaba com 80, que já acaba com E, são códigos diferentes, tá? Já conhecemos isso aqui, tá? Então vou pular, mas é parte de curl. Se quiser aí dar uma pausa e uma lida, mas a gente já viu isso aqui N vezes. Então beleza, agora que eu tenho o token, eu posso solicitar esses dados. Então beleza, meu front-end recebeu meu token já do servidor, já posso fazer as requisições autenticado, acessar todos os dados que eu quiser e vamos lá. Então, primeiro, como é que seria se eu não tivesse, né? Se eu não tivesse feito a credencial, enviado minhas credenciais, na verdade, não tivesse autenticado, o que é que aconteceria? Então, eu fiz aqui agora uma requisição do tipo GET, só para coletar as informações de pessoas. E ele me retornou, as credenciais não foram fornecidas. Tá? Agora, esse aqui é um outro teste em que eu tinha feito justamente esse login. Tá? Então, eu passo um GET, tá? Para poder fazer uma requisição do tipo GET. Mas eu passo no meu cabeçalho, e perceba que é no cabeçalho, tá? Passo no meu cabeçalho uma string grande aqui. Então, passo authorization, beer, e passo um código aqui, que é justamente o meu código de access token, né? É o meu código de acesso aqui do token, que é exatamente aqui, igual a esse aqui, tá? Nessa parte de access aqui. Então, é YJH, termina com E, cadê? É YJH, termina com E, enfim. E ele me retornou, agora sim, as informações que eu queria. Então, olha que legal, a gente consegue fazer o login através de um aplicativo celular, e aí ele vai enviar esse login lá para o nosso servidor vai validar essas informações e vai retornar um token, que é sei lá, um ingresso, para sempre que eu quiser entrar na festa, eu apresento esse ingresso e aí eu consigo entrar na festa. Aí eu consigo receber esses dados de volta, tá? Então ele me retornou aqui essa lista de pessoas, né? No formato JSON. Então tem uma lista com 2 objetos aqui, ciclano de tal e fulano de tal. Legal. Então o authorization beer token e tem que ser feito desse jeito, tá? Não quero inventar arte. Authorization direitinho, 2 pontos, beer com esse espaçozinho, bota o espaço, bota o token, não precisa de aspas para botar o token, tem que ser exatamente desse jeito, tá? Uma configuração. Então essa parte aqui, ele é o cabeçalho de autorização que vai incluir esse token de acesso. Então o beer, ele é um tipo de autenticação utilizado em requisições HTTP para indicar que o token enviado no cabeçalho, ele é um token de acesso. E que esse token de acesso ele deve ser usado para autenticar e autorizar essa requisição. Tá? Então, o beer é só um tipo de autenticação. É uma palavra diferente também, mas ele é um tipo de autenticação. No contexto do JWT, JSON Web Token, ele é usado para indicar que o token JWT está sendo enviado no formato JWT Beer Token. Tá? Então, estou enviando esse token aqui. Mas qual é o formato desse token? O formato desse token é o formato beer, beleza? Por fim, agora a gente pode fazer mais configurações do Simple.jwt, que foi o que eu falei para vocês. A gente pode alterar, mudar ou colocar um tempo de vida para esses tokens, tá? Tanto para o token de acesso, o access token, quanto para o token de atualização, que é o refresh token. Então, como é que a gente configura? Dessa forma bem simples. No arquivo settings.py, a gente vai criar uma constante ou uma variável chamada, ou constante, tanto faz, né? Chamada simplejwt, tá? Como é um arquivo de configuração, a gente geralmente chama de constante, né? E a gente vai passar um dicionário onde a chave vai ser access token lifetime ou refresh token lifetime, tá? Então, access ou refresh, access se referindo ao tempo de vida do token de acesso e refresh se referindo ao tempo de vida desse token de refresh. E a gente usa o time delta. Esse time delta eu estou utilizando do módulo datetime, tá? Que já vem carregado aí no Python. E eu passo aqui. Então, o access token eu botei um tempo de vida aí de 15 minutos, mas o refresh token eu coloquei de 7 dias, tá? Então, eu posso fazer acessos aí
infinitos acessos durante 15 minutos. Deu esse tempo, ele vai recusar. Aí eu preciso agora enviar um refresh, o meu refresh token para o meu servidor. Meu servidor vai identificar esse refresh token e vai criar um novo token agora para ele retornar para minha aplicação. E aí esse novo token eu posso utilizar por mais quanto tempo? Mais 15 minutos. E aí faz isso aí até durar 7 dias, tá? Durou 7 dias, a gente pede login de novo. Aí ele vai gerar um novo refresh token para ser utilizado, beleza? Então, da forma que a gente fez, a gente permite que todos os usuários autenticados possam acessar todos os dados disponíveis, porque a gente fez uma validação geral, né? Então, a gente criou um usuário, tá lá no nosso banco de dados, a aplicação manda esses dados para fazer o login, a gente verifica tá tudo ok. Toda vez que ele mandar um token através da requisição, tá tudo validado já, tá tudo ok com esse token, então vou disponibilizar o dado para você. Você está pedindo tudo lá no meu serializer, eu estou colocando para enviar para você todos os dados, então beleza, eu vou te enviar aí todos os dados para você e é isso aí, você pode ver. Mas em algumas situações a gente quer limitar esses acessos. Então, se é um grupo de usuários específicos, eles vão acessar alguns dados, algumas informações específicas. Por exemplo, no Instagram, ou na verdade em qualquer rede social, ou em qualquer outro tipo de conta, em algum site, a gente tem uma conta individual. Então, apenas o usuário dono daquela conta, ele pode acessar informações específicas daquela conta. Então, só ele pode ter acesso àquela conta, tá? O que muito acontece é o seguinte, você faz o acesso, entra na sua conta. Em alguns sites, acontece de ter o seu login lá na URL. Então entrou na sua conta, lá na parte da sua conta, ele vai ter algum identificador ali para dizer que é você na sua URL e aí você pode acessar aquela URL depois de autenticado, beleza. Agora, se você muda aquele identificador e coloca o identificador de outra pessoa, se ele não valida isso aqui, você pode ter acesso. E olha que chato, né? Porque agora você tem eu como usuário, como sei lá, cliente A, usuário A, consigo ter acesso a contas de todos os usuários que existem e acessar todas as informações de todos esses usuários só porque eu tô logado. Então a minha permissão, a minha autenticação me dá direito de acessar a informação de todo mundo. E olha, isso é muito comum. Eu mesmo já vi isso, já acessei um site e é um site assim muito importante, tá? Principalmente para universitários. E eu consegui acessar contas de outras pessoas simplesmente mudando o a identificação no URL. Claro, por motivo didático, e depois eu sinalizei, né, a instituição informando sobre a falha de segurança para eles corrigirem. Depois eles corrigiram a falha, tudo corrigido já. Mas isso acontece. Então a gente precisa, nessas situações em que isso é necessário, personalizar esse acesso, personalizar essa autenticação. E como é que a gente pode fazer isso? Tem três maneiras principais usando o Django REST Framework, tá? Podem existir outras maneiras também. Essas três foi a que eu mais achei assim sendo utilizada, que é o seguinte: você pode filtrar o acesso ao banco de dados diretamente pela view. Então, na view, eu não tenho quem é o usuário que está logado através da minha requisição. Então, posso pegar os dados no banco de dados e fazer uma consulta nesse banco de dados específica para aquele usuário, pegando informações que só aquele usuário pode ter acesso. Tá? Essa é uma maneira. Eu posso também criar serializers personalizados que limitam esses dados retornados com base no usuário autenticado, bem parecido com a view, né? Então, dentro da parte do serializer, eu posso retornar uma informação também do banco de dados, né? A diferença só é o lugar. Aqui eu estou fazendo na view, aqui eu estou fazendo dentro do serializer. E também posso implementar a lógica de permissões personalizadas do próprio Django REST Framework, tá? No caso do filtro do banco de dados, na hora de retornar para o front-end, a gente precisa apenas nos preocupar com esse filtro. Como é que a gente vai filtrar esses dados do banco de dados para devolver o valor correto, aí as informações corretas para esse usuário que quer acessar. Então, vamos usar um exemplo de posts aqui. Então, se um usuário só pode ver os posts criados por ele,
podemos comparar algum atributo desse usuário com todos os posts. Se combinar, é retornado. E o PK e o FK aparecendo aqui. Então, o meu usuário, ele tem uma primary key, né? O meu usuário, ele pode ter vários posts associados. Ou poderia até fazer uma relação contrária aqui, na verdade, né? Acho que faria mais sentido. Então, bora pensar o contrário. Então, post, ele tem a primary key dele, desse post. E eu tenho também uma foreign key relacionada ao meu usuário. Então, eu posso fazer um acesso nesse banco de dados, nessa tabela de posts, procurando todos os posts no qual a foreign key é igual a primary key desse usuário que está logado. Nem é muito difícil de entender, né? Por exemplo, eu sou o usuário 1 e eu tenho vários posts lá, post A, B, C, D, E, F, vários posts. Desses posts, sei lá, o B e o D são os posts que eu criei, que o usuário 1 criou, tá? Que o usuário com a primary key 1 criou. Então, eu vou lá na tabela de posts e vou filtrar. Eu quero todos os posts que, né? Que, onde, where, onde o usuário, né, que está dentro dessa tabela de posts lá, o usuário que publicou, seja igual a 1, seja igual ao número 1. Então, agora eu estou coletando todas as publicações em que só eu, Douglas, e D1, primary key 1, publiquei. Tá? Então, só eu posso acessar essas informações. Fiz esse filtro, eu vou receber só essas informações que eu posso acessar. Então, combinou, é retornado essas informações. E aí, com isso, o usuário, mesmo autenticado, ele só vai ter acesso às informações filtradas no banco de dados. Beleza? Aqui é um exemplo na list view, né? Utilizando o list view, onde eu faço esse filtro através dessa classe aqui, né? Então, pessoas objects filter peso greater than maior que 20 values. Então, eu quero retornar aqui pessoas, né, na verdade, em que a variável peso tenha um valor maior que 20. Mas e no caso que eu falei agora, né, do post, que é vendo um exemplo prático, né, que eu associei aqui com post. Como é que funcionaria isso? Então, tenho minha view bem linda que a gente já conhece aqui, minha lista view bem linda. E a gente tem a nossa regra, serializer class, que a gente criou. E eu tenho agora um get query set. Então, eu não tenho aqui query set todos os dados, né? Eu tenho o meu get query set. E dentro dele, agora eu faço a minha validação. Então, eu posso personalizar esse query set. Então, neste caso, o usuário só verá suas informações caso esteja autenticado, né? Então, eu faço um get query set aqui. Aí, o que acontece? Vou pegar esse usuário, né? Esse usuário está vindo de request user, beleza? E faço uma validação. Esse usuário está autenticado, já conhecemos essa validação também. Se ele estiver autenticado, olha que interessante. Eu vou pegar minha entidade post, porque eu quero os posts, né? Vou pegar minha entidade posts, acessar os seus objetos e vou filtrar. Filtrar pelo quê? Onde tem autor, eu quero user. Olha que interessante. Então, ele vai procurar lá na lista de posts, lá na tabelinha de posts, na verdade, né? Todos os posts que, where, onde, autor, a parte de autor, o atributo autor de post, foi igual a esse usuário. Vai pegar isso tudo, coloca aqui e a gente retorna isso. Beleza? Ele retorna aqui um query set, né? E envia. Nesse caso aqui, esse exemplo aqui tá errado, né? Porque se não tiver autenticado, vai retornar tudo. Se não tiver autenticado, não vai retornar nada, né? Não todos os posts, porque todo mundo não pode ter acesso. Mas não retorna nada, tá? Então, desconsidera essa parte aqui. E pronto. É isso. Foi uma aula bem longa. Bora ver agora só um resumo de tudo que a gente viu até agora. Mas vocês viram que, assim, foi um pouco longa porque eu tentei mastigar bastante para vocês, né? Mas como é que acontece todo esse processo? Então, primeiro a gente vai instalar e configurar o Django REST Framework e o Django REST Framework Simple JWT. Beleza?
instalei direitinho, pip install, instalei tudo, botei lá no requirements.txt, tudo bonitinho. Vou lá na parte de Django Settings, configuro, né? Ou seja, então adiciono o REST Framework lá no install de apps, coloco o REST Framework 5JWT lá também no install de apps, beleza, tudo instalado, tudo configurado, tudo bonitinho. Agora eu vou criar quem? O meu modelo. Criei o meu modelo, sei lá, meu modelo de pessoas, fiz as minhas migrações, tudo ótimo. Crio agora o meu super usuário, porque a gente viu, né, nas aulas passadas que para criar um usuário eu preciso primeiro ter um super usuário. Então eu crio um super usuário primeiro, que é o usuário master aí. Depois eu crio os meus usuários que vão ter acesso às informações autenticadas, tá? Criei esses usuários, vimos também como é que cria os usuários nessa aula. Quer dizer, a partir daqui a gente viu tudo nessa aula, né? Então, criei os usuários, agora eu vou criar as rotas. Então, lá na URL Patterns, crio as rotas bonitinhas. Se fosse essa pessoa, associa a essa view. Se fosse essa API, associa com essa view. Se fosse essa login, associa com essa view. Cadastro, associa com essa view, etc. Vou criar os serializers, que são as classes responsáveis por serializar e por desserializar, né, os nossos dados, os nossos objetos. Vou criar as minhas views, que são classes ou funções responsáveis por lidar com a minha requisição, tá? Vou fazer a autenticação do usuário nessa view, então na view lá do login, né? Vou fazer essa autenticação, então na minha request eu vou receber credenciais do tipo, por exemplo, username e password. Vou fazer a autenticação para verificar se no banco de dados existe esse usuário, está tudo ok. E o que é que isso consiste, né? Fazer essa autenticação consiste em serializar os dados da requisição, ou seja, pegar os dados que foram enviados através, sei lá, do Flutter, através da request, né, no meu servidor. Vou desserializar essas informações dessa que está vindo nessa requisição. E depois eu vou autenticar o usuário com esses dados que eu recebi. E aí eu vou gerar o token para o usuário e vou retornar esse token para o meu usuário, para a minha aplicação Flutter. Na próxima requisição do usuário, ele vai enviar esse token. E aí esse token ele é verificado através do isAuthenticator. Então, se está verificado, se está autenticado, então beleza, ele pode acessar. Por fim, está acessado tudo direitinho, aí esses dados são disponibilizados. Beleza? Foi isso. Aqui eu tenho, como sempre, a documentação, bibliografia, né, algumas coisas que eu pesquisei para trazer para vocês. Vocês podem estar no nosso acessado aí se teve alguma dúvida ou trazer na próxima aula também. Valeu, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.